Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano, e hoje eu quero conversar com você sobre a doença de Parkinson. Muitos idosos têm um grande medo de desenvolver essa doença e não conhecem quais são os principais sintomas. O senso comum nos diz que quem desenvolve a doença de Parkinson vai apresentar o tremor, mas esse definitivamente não é o principal sintoma dessa doença. Então é importante que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar o que é essa doença, quais são os principais sintomas que ocorrem também de 5 a 10 anos antes de surgirem os sintomas motores, o que acontece com quem desenvolve a demência de Parkinson e também quais são as diferenças entre a demência de Parkinson e a demência na doença de Alzheimer. Então já curta esse vídeo, deixe suas dúvidas, compartilhe nas suas redes sociais para que essas informações cheguem a mais idosos e você me ajude então na minha missão de promover saúde para a pessoa idosa e também para os seus cuidadores. Então eu conto com você. O que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é conhecida como uma enfermidade na qual há um comprometimento em uma área do cérebro onde são produzidas as endorfinas. As endorfinas, elas são os neurotransmissores responsáveis pelo nosso controle motor. Quando há uma queda dos neurônios na região do cérebro chamada substância negra, há uma diminuição na produção de endorfinas e por isso há um comprometimento então motor, e o idoso ou a pessoa que desenvolve a doença de Parkinson vai apresentar pelo menos 4 dos sintomas que eu vou citar para você. O principal sintoma fundamental para que a gente chegue ao diagnóstico da doença de Parkinson é a lentificação dos movimentos, tá? Além da lentificação dos movimentos, essa pessoa ou esse idoso vai precisar apresentar pelo menos mais um dos 3 sintomas que eu vou citar. Um deles é o tremor, que é o mais conhecido e o mais falado quando a gente conversa sobre a doença de Parkinson, mas ele não é essencial. Um outro sintoma também é a rigidez muscular. E por último, esse idoso pode apresentar também instabilidade postural e por isso ele vai ter muitas quedas por conta do desequilíbrio, tá? Além disso, de 5 a 10 anos antes, esse idoso pode apresentar problemas no olfato. Pelo menos 75% ou 80% das pessoas que têm a doença de Parkinson, 10 anos antes, elas já estavam apresentando dificuldade para sentir o cheiro das coisas, distúrbios do sono muito agitado, além disso também salivação excessiva, dificuldade para engolir e também prisão de ventre, tá? A prisão de ventre é um dos principais sintomas que ocorrem, então, 10 anos antes dessa pessoa desenvolver a doença de Parkinson. E hoje já se sabe que provavelmente a doença de Parkinson começa no intestino, e do intestino ela vai evoluindo e chegando, então, ao nosso cérebro, provocando a perda neuronal. Além disso, 20 a 40% dos idosos que desenvolvem a doença de Parkinson, eles vão desenvolver a demência de Parkinson. Nesse caso, eles vão apresentar comprometimento da memória, dificuldade de atenção, dificuldade para resolver os problemas, dificuldade para se expressar, podem apresentar também agressividade e distúrbios do sono, tá? E quais são as principais diferenças da demência na doença de Parkinson e da demência na doença de Alzheimer? A principal diferença é que já no início da doença de Alzheimer, esse idoso ele vai apresentar um comprometimento cognitivo, uma dificuldade de memória, dificuldade para resolver problemas, ele vai passar a ter dificuldades e déficits em relação à memória de fatos novos e vai se lembrar de fatos antigos, né? Já na demência de Parkinson, esse idoso, principalmente no início da doença de Parkinson, ele vai apresentar essa dificuldade motora, esses sintomas que eu já citei para vocês ao longo desse vídeo. E só posteriormente é que ele vai apresentar déficits cognitivos, tá? Então, é importante que você saiba essa principal diferença. Então, na doença de Parkinson, o idoso apresenta logo dificuldade de memória, problemas intelectuais, e na doença de Parkinson, ele só vai apresentar esses problemas cognitivos ao final, depois de 15, 20, 25, 30 anos, que ele já tem a doença de Parkinson, tá? Além disso, é importante que você saiba que os medicamentos utilizados na doença de Parkinson, eles vão fazer um controle da doença, eles não vão curar esse idoso da doença de Parkinson, né? Mas o controle é muito efetivo. Então, quem tem doença de Parkinson,
ele vai viver 10, 20, 30, 40 anos, tá? O processo de desenvolvimento da doença ele se torna muito lento quando esse idoso faz uso regularmente da medicação que é prescrita. Mas quando esse idoso já está em fase final da doença, essa medicação já não é tão indicada, provavelmente ela vai ser retirada, porque ela pode causar alucinações, agitação e outros problemas aí cognitivos para o idoso. Então também é importante que você saiba que ao avançar da doença, pode ser que essa medicação seja retirada e seja então excluída da vida do idoso. Então essas são, na verdade, as principais informações que eu tinha para trazer para você hoje. Você pode deixar suas dúvidas, as suas sugestões aqui embaixo nos comentários e eu peço então que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e me ajude na minha missão de promover saúde para os idosos e saúde para os cuidadores, tá certo? Um forte abraço para você então e a gente se encontra no próximo vídeo.